Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gente, dependendo do horário. Hoje nós convidamos a nutricionista Carol Schneider e eu tenho muito orgulho de trazê-la aqui, porque é um assunto que eu amo e que é a parte metabólica, a parte nutricional, que eu acho que cada vez mais está caminhando junto com a medicina em relação a equilíbrio e controle de doença. Então, eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre o currículo dela para a gente começar esse bate-papo. Então, vamos lá. Então, sou Carolina Schneider, nutricionista, e desde a faculdade eu já tinha essa vontade de trabalhar com gestantes e crianças. Então, já desde a faculdade comecei a me especializar na área. Então, fui fazer uma pós de nutrição funcional para entender um pouco mais sobre o poder dos alimentos e fui fazendo cursos mais específicos. Então, fiz de nutrição e fertilidade, da Bettina Moritz, né? Fiz o curso da Bruna Pitaluga, onde eu conheci a Paula também, né? Que fala muito sobre a importância da alimentação e da suplementação nesse processo, e desde lá vou me especializando cada vez mais. Hoje na clínica só atendo fertilidade e gestação, né? E algumas crianças, porque acaba ficando todo esse processo e a mãe não quer largar, né? Para introdução alimentar e suplementação das crianças. Mas realmente, assim, é uma área que eu me apaixonei e eu vejo a diferença que a gente faz, tanto para a fertilidade, tanto na saúde da gestante, tanto mudar a cabecinha das pessoas sobre o poder realmente, né, de nutrir, de comer bem, e elas vão assim transformando a própria família, né? Porque realmente ali se inicia uma nova família. E não é só a mulher, é o homem também, né? Então lá na clínica eu sempre falo, traga o marido, vamos conversar já em família, porque é um processo dos dois, não é só da mulher, né? Então é uma área assim que eu amo muito, tô cada vez mais apaixonada, né, Paula também, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê essa diferença, e é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Legal. É interessante a gente falar sobre essa parte da nutrição, porque de vez em quando, e dessa interação entre o médico, a nutricionista, o psicólogo e outras áreas, porque por mais que a gente estude, a gente conheça, mas a dinâmica de trabalho é diferente, né? Então, para o pessoal entender, por mais que eu e a Paula a gente goste da nutrição, que a gente se interesse, que a gente estude, que a gente passe algumas orientações, na verdade o trabalho da nutrição, ele é muito mais aprofundado dentro, né? Eu sei bastante disso porque minha esposa é nutricionista. Então, ela não trabalha mais com nutrição, mas ela é nutricionista. Então, a maneira como o nutricionista traz aquilo que o médico recomendou ou conversou em realidade, né? Ou seja, como transformar tudo aquilo em uma coisa do seu dia a dia, só o nutricionista consegue fazer, né? Então, queria que você explicasse assim, um pouquinho para as pessoas entenderem um pouquinho como o nutricionista trabalha no dia a dia ali, sabe? Assim, como que vocês implementam as ideias, assim, só para as pessoas entenderem um pouco. Que uma grande diferença, sempre falo para os pacientes, é um trabalho multidisciplinar, porque eu não entendo da área médica, né? E a gente vai trabalhando em conjunto, né? Então, normalmente eu já recebo os pacientes com indicação médica, porque ou estão pensando, né, em gestar e estão tendo alguma dificuldade, ou são gestantes, né? Mas eu falo que a grande diferença é que eu fico ali 1 hora só para saber como que é a rotina e a alimentação dessa pessoa, para que daí eu consiga fazer as mudanças que cabem dentro daquela rotina, eu consigo verificar aonde que estão alguns errinhos, né? E é sempre voltado para alimentação mesmo, né? E que não é um menu, né? Não é um menu. Não é um menu. Não é eu tô indo lá no nutricionista e vou pegar um menu. Sim, esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp: Carol, e se eu te mandar um pix, você me manda a dieta da fertilidade? Né? Aí a minha secretária mostrou. Não tem dieta da fertilidade, né? Tem o cardápio que cabe melhor para sua rotina, para você, né? Então não tem nenhum alimento que é proibido pensando em fertilidade. Isso a gente vê muito comum na internet, né? O pessoal vem com uma lista real, tipo, não tô mais comendo isso, mas mesmo assim não tô engravidando. O que tá acontecendo, né? E a primeira coisa que eu pergunto, mas você já procurou um médico para fazer os exames? Como que a gente vai saber o que tá acontecendo se você nem tem exames recentes, né? Se você já tá suplementando, e aí são coisas às vezes tão pequenas que a pessoa não faz e a gente vai mudando. E uma coisa né? Hoje em dia as pessoas dificultaram muito a alimentação saudável, né? Então assim, é caro, é difícil. Não, né? O que a gente tem que fazer é ficar fácil para que você consiga colocar ali na rotina, porque não adianta eu fazer um super cardápio com vários alimentos
funcionais, né, que aumentam vascularização, colocar um monte de semente, a pessoa nem come semente, né? Então, assim, a gente vai adequando. Ou que nem tem aqui no Brasil, né? Tem que importar da Indonésia, né? Então, assim, esse que eu acho que é uma das coisas legais, é você buscar a saúde, a alimentação, mas dentro do que você tem, da sua realidade, né? Então, a nutrição, ele tem um papel legal nisso, é buscar o que você tem dentro da sua realidade local, social, econômica, né? Então, não é todo mundo que consegue comprar todos os tipos. Mas consegue, né? Consegue. Por isso que eu falo que pagar uma nutricionista não é caro, porque a gente ajusta tanta coisa para deixar fácil, barato para você, com o que você tem ali na cidade, né? Aí eu falo, olha, os orgânicos ali da feira da catedral, tem muita gente que nem conhece, né, a feira. E é barato, né? Então, assim, a gente vai abrindo a mente e facilitando a vida do paciente. Essa é a ideia da nutricionista, né? E eu falo, ontem eu tava numa palestra para empreendedores e eu sempre falo, o pessoal pensa em nutricionista, pensa em emagrecimento, né? Ou emagrecer ou hipertrofia. Mas se for ver, a única coisa que a gente faz do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre é se alimentar para nutrir nossas células para funcionar, né? Então, quando a gente pensa em fertilidade, em gestação, é que a gente tem que estar com todas as nossas células muito bem nutridas para fazer essa função, né? Para conseguir funcionar. Então, é sempre pensando nessa parte funcional mesmo, de conseguir ali estar bem nutrido para conseguir passar por esse processo tranquilamente. O que eu tenho percebido e estudado e o que tem me surpreendido nesses últimos anos? Primeiro, eu comecei a estudar essa parte nutricional vinculada à infertilidade porque eu recebia muita paciente que estava indo em nutricionista e que chegava para mim e falava assim, doutora, não posso comer nada que tenha glúten, carboidrato, não posso porque é tudo inflamatório, eu não posso tomar café, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Ela me prescreveu uma suplementação. Daí eram, às vezes, receitas de R$3.000 por mês daquela suplementação. E eu falava, gente, mas não faz sentido, porque os principais nutrientes vêm dos alimentos. E como é que eu vou tirar tanto alimento e daí só colocar cápsula? E daí eu falei, eu preciso estudar, porque eu preciso entender um pouco melhor. E hoje, a primeira coisa que eu falo para o paciente, esquece a palavra dieta. Não é dieta. O que a gente precisa entender são as escolhas diárias que nós temos que ter com o nosso corpo e qual que é o estilo de vida que a gente tem que ter. Então, eu sempre falo que a alimentação está vinculada muito à parte cultural, principalmente. E eu falo para o paciente, esquece agora na gestação em si, mas vamos pensar como que a gente vai querer envelhecer. Vamos pensar no americano e vamos pensar no japonês. Pensa no japonês primeiro idoso. Vem na nossa mente um cara ali de 90 anos, que não é hipertenso, que não é diabético, que consegue se locomover muito bem, e pensa agora no americano. Esse americano com 60 anos já vai estar gordo, diabético, hipertenso, com colesterol, com dificuldade para se locomover. Como que você quer envelhecer? O que cada um come? O japonês vai comer bastante carne branca, peixe, fruta, verdura, legumes, sementes, e o americano come muito fast food. Então, eu falo para o paciente, a gente vai colher aquilo que a gente está plantando. Como que você vai querer estar com 70 anos de idade? E isso tudo vai impactar, sim, na tua fertilidade. Então, tem alguns alimentos que a gente sabe que podem ser um pouco prejudiciais e que a gente tem que reduzir. Então, eu sei que eu tenho que reduzir um pouco do carboidrato, eu sei que eu tenho que reduzir um pouco do açúcar, eu sei que eu preciso aumentar a minha ingesta de frutas, de legumes, de carne branca, de sementes, porque tudo isso vai me dar benefício em relação a zinco, selênio, a ferro, e é o que eu preciso para manter meu metabolismo. Mas eu não gosto de radicalismo. O problema é que o brasileiro, eu sempre pergunto para o paciente, né, o que você come quando você acorda? 90% das pacientes que vêm na clínica fala que acorda, come café com leite, pão com manteiga. Com açúcar. Daí eu falo, o que você acha que te nutriu nisso daqui? Daí vai pro almoço. Daí no almoço é tudo junto e misturado, né? Mas é 2 folhas de alface, arroz, feijão, pedacinho de carne, batata, legume, macarrão. Isso não está errado, mas a proporção está errada. E não existe rotatividade, né? As Isso. pessoas não conseguem pensar fora da caixa. É sempre a mesma coisa. Daí eu falei depois do almoço, tem alguma coisa? 80% tem o chocolatinho ou café depois do almoço.
Atrapalhando a absorção dos nutrientes. Mas é ainda, né? 70% cacau e é um pedacinho. Mas ele vai diminuir a absorção do teu ferro. Vamos substituir por uma fruta que vai dar uma sensação ali do doce e que vai te dar vitamina C, que vai ajudar na absorção do ferro. E vamos deixar esse docinho no final de semana? São substituições que não são difíceis. Que é daí vocês estão falando de educação, né? Educação. Exatamente. E não é só para fertilidade. É Não, que isso é a gente pra teria tudo. que. É pra vida. É desde criancinha. Eu até falo para mães de meninas, né? Vocês, cuidando da alimentação, já estão cuidando da fertilidade da filha de vocês lá na frente. Porque a sua filha nasceu com todos os ossos que ela vai liberar, né? Então a gente tem que pensar em qualidade. Porque a gente vê meninas menstruando com 9, 10 anos, né? E elas chegam lá na clínica desesperadas, né? Pra fazer essa regulação hormonal. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar em todos os momentos da nossa vida. Então não é só pontual. Agora eu quero engravidar, vou fazer uma dieta de 3 meses, E vou né? E engravidar. vou engravidar. E Vai tem ter gente um que vem um suco mês ainda. vai ter um É. suco que eu vou tomar antes da transferência, aquele suco vai Aquele fazer suco, ele engravidar. é isso que faz. E E é uma ideia muito errônea da alimentação, da nutrição, né? Não tem como ser assim. Não tem nenhum alimento milagroso. Vocês que trabalham mais aí, orientando tudo, vocês acham que as pessoas estão tentando tirar um pouco a responsabilidade da nossa alimentação e jogando em cápsula, em medicamento? Porque assim, eu tenho visto isso, assim, as pessoas achando, não tô comendo bem, eu tô comendo lá um fast food, né, um hambúrguer todo dia e tal, mas eu tô tomando como se fosse substituição. E jamais, Eu acho que o hábito e o que a gente consegue dos alimentos é uma qualidade e é uma certeza um pouco melhor, né? Na É o A verdade. principal, base, né? né? É Eu o falo pro alimento. paciente, se você tá tomando uma cápsula e não tem base alimentar, não vai fazer sentido nenhum. Você não vai nem conseguir absorver esses nutrientes. E também suplementar com alguém que consiga suplementá-lo, né? Porque às vezes comprar um multivitamínico de farmácia, um nutriente vai quelando o outro e aí não vira adianta uma nada. bagunça, não adianta nada, às vezes é até Uhum. pior, né? Então, Atrapalha, então. atrapalha. Dependendo se a coisa não é bem orientada, você acha que pode estar atrapalhando, pode estar muito. trazendo ali, atrapalhando a absorção, ou fazendo Sim. alguma coisa. Então, E eu sempre falo para o paciente assim, primeiro, uma boa suplementação não substitui de forma alguma uma má alimentação. Eu falo que assim, a gente faz muito individualizado, né? Então a gente dosa as vitaminas, a gente prescreve aquilo que a paciente precisa, e eu falo para a paciente, eu vou te dar a gasolina de uma Ferrari, mas se o teu corpo for um Fusca, a gasolina não vai fazer nada. Você vai continuar andando com Fusca. Eu preciso que o teu corpo seja uma Ferrari e eu vou dar a gasolina da Ferrari para ele deslanchar. Eu falo que a suplementação é a cerejinha do bolo. Mas, e eu deixo muito claro, não adianta tomar a suplementação e não mudar o estilo de vida, porque não vai deletar a alimentação ruim. Isso não acontece. tudo transitório é ruim, né? Assim, tudo que você faz só por um período curtinho e que você faz aquilo lá, aquilo não vai ter benefício a longo prazo, não vai ter um resultado, né? E eu entendo assim, que se a pessoa fez por um período pequeno, é porque ela não entendeu realmente o sentido daquilo, né? Porque quando a pessoa entende o poder realmente da alimentação, da mudança de estilo de vida, de dormir mais cedo, de praticar atividade física, aí ela tá no caminho, né? Mas se é muito pontual, ali é um mês pra gestar, não entendeu nada. Eu falo, volta, né? Vamos conversar de novo. E trabalhar nisso, né? Como que isso é importante, né? Isso que vocês estão falando. Porque vocês estão falando um pouquinho de um prazo, a Carol até comentou das meninas estarem preocupadas com a fertilização, depois nós temos o período que é o da tentativa da gravidez, depois nós temos a gestação, e a gente não pode esquecer que depois essa mãe aqui, ó, ela tem que cuidar dessa criança, né? Então nós estamos falando do período pós, né? Quem sabe que é um período, né, o pós-parto é um período muito complexo de metabolismo, de cansaço, né? Só quem tem filho está entendendo o que eu estou falando, né? Da dificuldade. Então, tudo é uma continuidade, né? Então, não é uma coisa que você atua no momento e abandona, né? Eu acho que a medicina ela tem se modificado um pouco. E hoje, quando eu olho um pouquinho para trás, eu falo, gente, eu tive na faculdade Direito Legal e eu não tive nutrição na minha faculdade. E que eu acho que para quem trabalha com medicina, deveria ter, porque é a base de tudo. E eu acho que a gente faz uma medicina muito voltada para o diagnóstico, mas a gente não tenta
prevenir de certa forma, assim. Então, eu vejo uma mudança da medicina nos últimos anos. E quando eu converso com meu pai sobre isso, porque a década de 80 ali houveram muitas mudanças. E eu tento explicar isso para o paciente. Eu falo assim, olha, eu vou preparar você para uma gestação. Então, vamos pensar hoje quais são as principais complicações que eu tenho durante o pré-natal para eu tentar evitar. Daí eu falo, quais são as principais complicações? Aborto, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, restrição de crescimento. Daí eu falo para o paciente, consegue perceber que são todas alterações metabólicas? Na década de 80, que foi quando os nossos pais engravidaram de nós, isso não era tão comum. Na década de 80, a principal complicação que nós tínhamos eram as doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque surgiu o anticoncepcional, que fez com que aquelas mulheres conseguissem planejar a gravidez dela, todo mundo parou de usar a camisinha e daí fez um boom das doenças sexualmente transmissíveis. Tanto é que quando a gente engravida, os principais exames que são solicitados são as sorologias. E não que a gente não deva ter esse olhar cuidadoso para a sorologia, só que as principais complicações hoje na obstetrícia não estão sendo mais as doenças sexualmente transmissíveis. A minha impressão é que elas duas somaram agora, na verdade, né? Que, tipo, as ISTs, né? Elas não é que elas deixaram de existir, elas tiveram um período de queda e agora elas voltaram, né? A gente tá com um aumento, mas a parte nutricional piorou demais. Piorou muito. Né? Piorou muito. E eu vejo que piorou tanto, e assim, complementando, mas tá ficando normal. Tá ficando normal ter pré-eclâmpsia, tá ficando normal ter diabetes gestacional, tá ficando normal ter um bebê restrito. Então não tá se olhando realmente com esse olhar de prevenção. Quando tiver, a gente trata, né? Depois que eu tiver um problema, tratar de ruim, né? E, bom, eu tenho a minha formação em ginecologia, obstetrícia. E eu passei, sim, por dificuldade por engravidar, eu tive um aborto e fiz todos os exames para trombofilia, que não foram detectadas a trombofilia. Eu sempre achei que eu me alimentei bem, porque eu era essa brasileira, todo mundo comia, café da manhã era exatamente, eu falava, eu comia salada, eu comia fruta, mas em proporções ruins, até eu entender e passar por todo o processo. E o meu primeiro filho, eu fiz um tratamento de fertilização in vitro e engravidei na primeira tentativa, graças a Deus. E o Dudu, ele tinha dificuldade para crescer, ele era sempre um bebezinho um pouquinho mais restrito. E daí, como eu tive o aborto, e mesmo não fechando o diagnóstico de trombofilia, vamos tomar anticoagulante. E eu tomei anticoagulante minha gravidez inteirinha do Eduardo. E com 35 semanas, acabou o líquido amniótico, eu tive que fazer uma cesárea de urgência. O Eduardo nasceu com 2 quilos, 215, restrito, pequenininho, 43 centímetros, que eu não conseguia entender o porquê daquilo. E a única coisa que eu sabia que eu queria muito, porque a minha faculdade foi Santos, e foi a primeira faculdade de banco de leite materno do Brasil, então eu tive uma orientação muito intensa sobre aleitamento materno, eu queria muito amamentar, eu só amamentei porque eu tive uma fono espetacular que foi a Sandra, senão acho que eu não teria conseguido, não é uma coisa tão fácil, mas eu persisti, e daí a alimentação do Dudu, eu falava assim, eu quero fazer de forma correta. Se a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que não é para dar açúcar até os 2 anos, isso tem um motivo. Porque a gente sabe que existe uma coisa que se chama epigenética, e eu posso ativar esses genes, e ele pode lá no futuro ter uma probabilidade maior de uma diabetes ou de uma obesidade. Então por que eu vou dar o açúcar antes? A criança não conhece, mas o brasileiro faz o smash the cake, né? O Dudu eu cuidei muito disso. E depois eu comecei a estudar a parte nutricional, e eu confesso que porque eu fui muito incentivada para auxiliar ele. Porque eu comecei a entender que ele ia comer o que eu comia. Sim, e que eu tinha que modificar aquilo. Porque não ia mais adiantar eu dar o legume para ele 6 horas da tarde, eu pedia pizza à noite. E eu e meu marido começamos a modificar, e aí que entra, não existe dieta. Existe decisões diárias e estilo de vida. E daí a gente começou a fazer substituições, pensando muito no meu filho, mas que eu vi que eu comecei a me sentir melhor. O peso já não era mais a minha prioridade. Eu queria ter qualidade de vida. Então eu fiz substituição, em vez de eu comer pão todo dia, eu comecei a comer crepioca. A tapioca é sim um carboidrato, mas melhor que a farinha do pão.
O ovo é mais nutritivo. Eu comecei a comer salada antes de comer o prato quente. E eu comecei a perceber que o objetivo não era comer um prato de salada. Mas se eu comesse primeiro, quando eu ia para o quente, eu estava diminuindo, diminuindo a quantidade do arroz e do feijão. Eu comecei a colocar fruta em vez de chocolate. E eu comecei a me sentir melhor. E eu tive vontade de fazer atividade física. E uma coisa, comecei a dormir melhor. Uma coisa fui me sentindo melhor. Sempre puxa outra. Né? E daí, de repente, uma coisa que eu achava que era impossível, eu engravidei naturalmente da minha filha. E daí a gestação da Gabriela foi completamente diferente, mesmo eu estando próxima dos 38 anos de idade. E daí a gravidez dela, eu falei, é o que eu preciso comer, não é o que eu quero comer. Eu vou me alimentar de forma adequada, eu vou repor o ferro se eu tiver necessidade, repus ferro venoso. Ô Paulo, só para aproveitar isso que você falou, e ao longo dessa fase, você foi notando que, tipo, apesar de você mudar do que você queria, do que você precisava, não começou a ficar gostoso também, comer saudável? Sim, tipo, não entra. A minha impressão é que o começo deve ser difícil, a Carol pode falar, mas depois não ficou? Assim, olha, depois que eu troquei o pão, comer. Por exemplo, eu como meu pãozinho, tá? De domingo. Se eu quiser ir na padaria no domingo, comer meu pão na chapa e meu cappuccino, eu tomo sem peso nenhum na minha consciência. Só que durante a semana, eu me acostumei a comer a crepioca, a fruta junto com uma semente para quebrar o pico glicêmico, e eu me sinto muito melhor. Então assim, mas na hora que você come, porque as pessoas associam muito, né, a alimentação com prazer, né? Sim. E nessa mudança, você nota hoje que também você tem prazer na alimentação? Tem, né? Muito. É isso que é a minha impressão, né? Você lembra que uma vez eu falei pro Rafael, né? O Rafael é louco por café. Eu virei para ele e falei assim, tira o açúcar do café. Porque eu não conseguia imaginar tomar café sem adoçante. Eu sempre tomei com adoçante. E daí eu falei, vou tirar. O que eu percebi? O café que eu tomava diminuiu muito a quantidade. Porque eu comecei a sentir o gosto do café e não do adoçante. Depois disso eu vi que a proporção do café para mim já era suficiente. O Rafael tirou o açúcar, ele chegou para mim e falou assim, Paulo, acho que eu era viciado no açúcar, não era no café. Eu descobri que eu gostava de açúcar e não de café, né? E hoje, se você falar para mim, coloca o adoçante num suco, num chá, eu não consigo tomar. Porque hoje o meu paladar já modificou. Eu prefiro o café, eu prefiro o chá mesmo, o suco, sem sentir aquele doce que parece que fica meio melado, né? Sim. Eu fui fazendo essas substituições. Deixa eu só finalizar da Gabi, porque foi um pré-natal assim maravilhoso. E o da Gabi, eu não tomei anticoagulante e eu falava que eu tinha um objetivo. Eu queria que ela nascesse depois de 37 semanas e que ela pesasse pelo menos 3 quilos. E eu fiz um pré-natal assim, repus o ferro, comi de forma adequada, fui na nutricionista, porque por mais que a gente ache que a gente sabe comer, por exemplo, eu não sabia que colocar semente junto com a fruta ia quebrar o pico glicêmico, que no primeiro trimestre minha glicemia estava limítrofe. É muito conhecimento. E fiz modificações que assim, a glicemia acabou, baixou, só com dicas assim que eram simples. Porque a gente fala de semente, a gente acha que é só granola industrializada, né? Chia não tem gosto de nada, gente. Quando fala pro homem ainda, fala, não sou passarinho. E é extremamente nutritivo, né? E daí vamos falar sobre os homens. E daí a Gabi não. A Gabi nasceu com quase 38 semanas, porque eu acabei entrando em trabalho de parto, pesou 3 quilos, 250, que foi outro pré-natal. Eu não tomei nenhum anticoagulante. E daí eu comecei a ver e falar assim, gente, isso é fundamental. Não adianta eu pegar uma paciente hoje e fazer uma fertilização in vitro achando que eu vou conseguir o óvulo e o espermatozoide e que eu vou ter o embriãozinho. O Rafael, e homem, sempre isso foi muito sério, né? Porque o homem mexe com masculinidade, mexe com muita coisa, e nunca se falou muito de estilo de vida na parte masculina, e é sempre uma cobrança muito grande para a mãe. E daí o Rafael foi no Congresso Europeu agora na Dinamarca em julho, ele voltou e falou assim, Paula, o primeiro dia só se falou de estilo de vida. O primeiro dia inteiro, todas as salas que estavam falando sobre fator masculino, era só lifestyle, só estilo de vida, só alimentação e o homem tem física. uma dificuldade maior, né, dessa mudança, porque adaptação. tem a bebida alcoólica, né, dorme tarde, às vezes não pratica atividade física, come mal, né. Eu acho que o tipo de preocupação é diferente. Eu acho. E eu acho hoje em dia o que impacta muito nos homens também é o estresse. Né?
Eles são muito estressados com tudo, né? Porque a gente vive num mundo que estressa o tempo inteiro, né? Então isso também impacta. Mas a gente falando da alimentação, com certeza, alimentação também é socialização, é comfort food, né? Sei lá, comer. O pão é de todo mundo, né? Você pergunta o que você... né? É afetivo, né? É o pão da francês, ou é o pão caseiro da avó. E eu falo pros pacientes, não é proibido, mas é comer com consciência e realmente tirar aquele momento ali pra apreciar, comer com vontade. Não é todo dia sair comendo um pão correndo ali realmente com uma margarina e nem pensar no que comeu. Então, quando a gente fala sobre nutrição, é isso, é organizar a casinha, colocar alimentos mais funcionais, o ovo, por exemplo, para gestante, para fertilidade. Eu acho incrível, né? O ovo tem muita colina, melhora até a conexão neuronal dos bebezinhos, então nascem bebês mais inteligentes. Colina é importante para placentação. Olha quantos problemas que a gente vê de saúde placentária hoje em dia. Então, assim, são pequenas realmente mudanças. E são mudanças fáceis, né? É a sementinha, é a castanha, que é rica em selênio, né? Temos castanha do Pará, que é a mais rica em selênio, que é do Brasil. Sim. Então, assim, são pequenas mudanças que a gente vai fazendo para chegar onde a gente quer. Carol, uma das coisas que eu percebo, quando você pergunta para os pacientes, a gente, né, tem o hábito de perguntar sobre alimentação, como que é, eu sempre pergunto sobre a salada, né? E todo mundo responde, sim, eu como alface e tomate. Alface e tomate tem tudo, então? É só isso, salada. Se eu comer 2 folhas de alface e uma fatia de tomate, resolvi meu problema. Não resolveu. Não é possível, não é possível. E os meus pacientes sabem, eu peço para comer um prato, pelo menos de sobremesa de salada, antes do almoço e do jantar, pra gente organizar esses picos de glicemia e para trazer nutriente. Salada crua alimenta as boas bactérias do intestino, então deixa esse intestino mais saudável, melhora a absorção de nutriente. Mas só e aí alface. eu sempre falo, pode comer o alface, que a alface é padrão, né? Não tem quem não gosta de alface. Hoje em dia, alface, mais uma folha verde escura, então rúcula ou almeirão. E sempre peço pro meu paciente escolher pelo menos 2 saladas raladas dia, tá? Ou beterraba crua, ou cenoura crua, ou um pepino e um tomate, pra ir variando. Eu acho que a rotatividade alimentar é muito importante. Aí o paciente fala, Carol, eu moro sozinho com meu esposo, eu vou perder tudo aquilo. Então vamos fazer por semana, eu falo. Então essa semana é essa salada, na próxima a gente vai trocar. A gente vai na feira e vai trocar todos esses alimentos que você vai consumir na semana. E aí o paciente fala assim, Carol, chuchu não tem gosto de nada. Eu falo, graças a Deus, né? Então você saboriza ali com o que você quer. Põe uma erva fina, um orégano. Imagina se tivesse gosto de coentro, né? Então, assim, as saladas realmente têm sabores neutros. A gente pode saborizar, né? Com um vinagre balsâmico, com limão pepper, pra ficar mais fácil dessa pessoa se adequar, né? E quem acostuma com salada, gente, não consegue mais viver sem, né? Porque o intestino depois não funciona mais, fica uns dias sem. E o que você falou de acostumar com a vida saudável é muito real mesmo. Eu nunca, assim, eu sou saudável de um tempo pra cá também, assim, uns 10 anos. Mas eu vim de uma família sulista, que é muito acostumada com carboidrato, né? Então é carboidrato no lanche da manhã, no lanche da tarde, todos os lanches intermediários. E a gente às vezes não relaciona também sintomas com nutrição, né? Aí o intestino não funciona, mas não tem nada a ver com nutrição, né? Eu tenho dor de cabeça, mas não tem nada a ver. Então a gente vai mudando os hábitos alimentares e a gente vai se sentindo muito bem, né? Não, e tem gente que acha normal, né? Não, meu intestino funciona uma vez por semana, mas é meu normal. Mas eu perguntei, paciente, o intestino funciona bem? Sim. Eu falo, quantas vezes? Uma vez, né, na semana, eu fico olhando e falo, gente, como que vive? Como que você tá aqui com essa cara feliz, né? É pra ir todo dia no banheiro. Então, dessa parte da salada, digamos assim, o que você poderia dar uma orientação para a pessoa? Tô no mercado, eu quero fazer essa dinâmica. Que você dá uma orientação básica? Eu sei que é individual, que você tem que fazer e tal, mas eu sempre tenho uma dica legal para os pacientes. Eu peço para quem é de Maringá ir no domingo na feira de orgânicos ou na feira, em alguma feira, porque daí já pega uma luz solar, dá uma caminhadinha, tem um momento ali de sair de casa, passear, escolhe os orgânicos. E eu sempre peço para o paciente ir na terça-feira do mercado, porque é terça-feira verde. Então as frutas e legumes estão num preço melhor e a gente consegue pegar frutas mais frescas, porque o mercado se organiza para ter mais quantidade ali, né? E aí, o que eu peço? O que estiver na promoção. Porque daí toda terça você vai estar variando essa alimentação. Então, essa semana é a banana, a laranja, o mamão. Então, pega isso aí. Uma coisa que eu peço é para eles escolherem alguma coisa que eles nunca comeram. Sim. Entendeu? Eu falo assim, pega lá. Outro dia eu descobri umas coisas que eu nem sabia que existia.
Eu fui com a Paula, minha esposa também chama Paula. Eu fui com a minha esposa, eu falei, o que é esse negócio? Ela, é tal coisa, eu nem lembro o nome, pra você ter uma ideia. Eu já comi, mas eu não lembro. Entendeu? Ela, vou pegar. Então tá, sabe, isso aqui é de comer? Então Esses tá, dias então vamos tinha levar. alcachofra no Mufato, né? Gente, tanto de paciente comeu alcachofra porque tava R$3 uma alcachofra. Daí eu fui ensinar como preparar, né? E outras coisas são as leguminosas, né? O paciente fica muito focado no feijão. Eu falo, mas existe lentilha, existe grão de bico. Lentilha é a leguminosa que mais tem zinco, né? E hoje em dia uma deficiência nutricional muito importante é o zinco. Sim. Principalmente nos homens, né? Pela questão do sêmen ali. Então, assim, eu sempre peço, vamos variar? Então, 3 vezes na semana o feijão, 2 vezes a lentilha. Vamos começar a melhorar e realmente adquirir novos hábitos. Até porque vai ter um bebezinho e eu quero que vocês variem a alimentação dessa criança posteriormente também. Outra coisa que você falou lá atrás, você falou do preparo do alimento, né? Tem maneiras de preparar o alimento e você preservar eles para ir fazendo frações ao longo da semana, né? Sem perder tantos nutrientes, né? Perde um pouco, né? Perde um pouco, mas eu falo muito melhor ter ali organizado do que não ter, né? E eu falo que a organização hoje em dia é a chave da alimentação, né? Porque se a pessoa chega em casa à noite cansada e não tem nada preparado, ela vai para um fast food, ela vai pro iFood, né? E aí ela às vezes vai para uma coisa que é mais em conta. Então, assim, tem que ter. Se você não consegue se organizar para fazer o jantar ou chega muito cansado, ou tem que escolher entre fazer jantar e praticar uma atividade física, eu falo, deixa uma marmitinha congelada. Prepara isso ali no domingo. Uma marmitinha fácil, né? Legumes, um arroz, uma carninha, pra você chegar e ter que pensar que tá tudo organizado. E aí você ainda economiza energia do cérebro, né? Porque você fala, você já sabe que tá pronto. Já tenho aqui. E hoje tem várias empresas que fazem essas marmitas também, né? E tem um valor mais acessível, porque a pessoa fala, nossa, é caro. Eu falo, não, a pizza é mais caro hoje em dia do que uma marmita saudável. O lanche tá mais caro do que uma marmitinha saudável. Exatamente. Então, é realmente essa mudança de padrão de pensamento. As pessoas não param pra pensar sobre isso, né? E você nota lá no seu consultório, tem mais gente te procurando pré-engravidar, durante a gestação ou depois que a casa caiu? Depois que a casa caiu. Infelizmente, é uma coisa que eu quero mudar o padrão. Eu tento trazer informação pra pessoa vir, porque assim, eu percebo que quando eu cuido já pré-gestacional, gestação, normalmente não acontece nada, graças a Deus, né? É uma gestação muito tranquila. Mas normalmente a pessoa só vem quando a casa caiu. Quando já tem pré-eclâmpsia, quando tem restrição de crescimento, quando já tem uma diabetes gestacional e o médico assim empurra. Aí o paciente vem e vem desesperado. Tem que ir. Mas a gente ainda consegue ótimos resultados. Mas, assim, o sonho da Nutri é que todo mundo tivesse essa consciência e procurasse uma ajuda antes, né? Pra essa preparação desse corpo pra gestar, porque a gente sabe que faz toda a diferença. Entrar numa gestação com todas as vitaminas em níveis ideais. E, assim, os próprios obstetras estão, né, se atualizando e também tendo uma visão mais integrativa nesse sentido, né? Mas acho que o relato da Paula é muito forte disso, né? Então, da diferença do preparo da primeira gestação, que é boa, não foi ruim, né, Paulo? Mas não foi tão gestação nunca é ruim, top, né? Mas assim, não né? foi a planejada. Segunda foi muito organizado, né? E a diferença entre a tranquilidade durante a gestação. A gestação, ela é um momento muito tenso, né? Então, eu durante a gestação dos meus 2, eu fiquei tenso durante a gestação. Vai fazer um ultrassom, você tá preocupado. Vai fazer isso, tá preocupado. Tá crescendo, tem líquido, não tem. Se você tá cuidando, que você vai ter mais tranquilidade nisso, tem um ganho nisso fantástico. E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, porque para paciente às vezes tudo é caro, né? Pagar nutricionista é caro, fazer uma suplementação é caro. Eu falo assim, invista em conhecimento, em profissionais adequados para te acompanhar, porque é isso que vai fazer a diferença na sua gestação. Não é um berço cheio de travesseiros decorados e personalizados, né? Então, assim, é realmente essa mudança de padrão de pensamento, é a prevenção, é ter uma equipe que consiga te acompanhar de forma adequada. E na minha gestação do Lorenzo, na verdade, assim, foi ali que também me abriu essa ideia de cuidar de gestantes, porque eu queria era cuidar de criança. E na minha gestação, eu vi a diferença que faz, porque o Lourenço também foi um bebê restrito. Eu não tinha tanta informação, não existia, parece, porque a gente buscava. O meu ferro, eu ganhei o bebê, o meu ferritina estava em 15, era um bebê restrito, e eu lá
comendo proteína que eu quase, né, eu não aguentava mais ver proteína, porque era só a proteína que ajudava o bebê a crescer. E hoje em dia eu sei que não, é avaliar todos os nutrientes, o ferro é essencial, o zinco é essencial, né, que é todo um padrão de alimentação, é diminuir cortisol, eu tava passando por um momento de muito estresse, então o Lourenço nasceu de 35 com 2 quilos, ele era um mini bebezinho, né, e ali eu comecei a assistir aulas, assim, mais específicas pra entender o que tava acontecendo comigo. E aí meu esposo no final falou assim, Carol, como ninguém sabe disso, né? Porque assim, a gente tinha ótimos acompanhamentos. E aí que me atentou, eu falei assim, não, antes de cuidar de criança, eu tenho que cuidar da gestante. Porque daí eu tô indo direto ao ponto, né? Porque uma gestante bem cuidada, ela vai entender a importância pra frente. Ela é o bebê, né? Ela é o bebê. Ela é o bebê. A gestante é o bebê. Então o bebê não come. O bebê come o que a mãe come. Né? Então... E na minha gravidez do Dudu, que foi restrito, por coincidência ou não, e que hoje a gente sabe que não é coincidência, minha ferritina era 20. Tanto é que eu contando a história da Gabi, eu falei, eu fiz reposição de ferro venoso antes de engravidar ela e durante a gestação dela. Eu percebi que com 30 semanas, que era quando ela precisava ganhar uma quantidade maior de peso, a ferritina caiu. E eu precisei repor novamente. Carol, mas a nutrição é muito cara, né? Pra passar como nutricionista, é um negócio caro. E outra, aqueles cardápios com pedaços de fazão pela manhã, com sal do Himalaia, cranberry só do sul do Canadá, né? Salmão só norueguês, né? É muito caro, né? Muito caro. Ou não? Não, tá. Nutrição é muito barato, tanto que minhas pacientes falam, nossa, eu tô economizando, porque é o que a gente falou, organização é economia, né? Então, e uma coisa que eu falo, as pessoas também focam muito no suplemento hoje em dia, né? Porque, eu vi que eu preciso aumentar meu óxido nítrico pra conseguir gestar. Aí tinha uma paciente tomando, tava dando R$400 de suplementação. Eu falei assim, você sabia que na beterraba tem bastante óxido nítrico? Então vamos trocar por um suco? E ela tá economizando R$400 no mês. Então, não, nutrição não é caro. Nutrição economiza, né? Eu falo, mas também é investimento de vida. Então, mas, assim... E nem a suplementação. Se é uma suplementação direcionada do que precisa. É outra o coisa, mês hoje, você gasta na suplementação em torno de 150, 200 isso que fica reais falando meus pacientes. Quando eu vejo assim, nossa, eu tô gastando 600, 700, eu falo, mas o que você tá tomando? Exatamente. Porque uma coisa que é legal a gente falar, não tem suplementação de tudo, não existe. Então, assim, eu não vou comer e vou comer só suplementação, não existe isso. Então, é muito melhor você comer tudo e suplementar muito pouco o que precisa, do que o contrário. O contrário não existe. E hoje eu atendo até pacientes do SUS que entendem a importância desse cuidado. E tem paciente que fala, eu não tenho dinheiro do ômega 3. Eu falo, então vamos acrescentar 3 vezes sardinha em lata na sua rotina? Perfeito. É uma proteína super saudável, é leve pra comer na janta. Você vai ter ômega 3, vai ter taurina. Você já tá comendo a sua proteína importante pra esse bebê crescer. E é isso, é a gente entender a pessoa que tá ali na frente. Claro que se é uma pessoa que gosta de comer umas coisas muito diferentes, a Nutri coloca, né? Mas a gente entender, é individualizado, é personalizado, né? Outra coisa, falando um pouquinho antes, que a gente tá falando bastante da gestação, até dessa parte, mas eu queria voltar um pouquinho antes, que é a da infertilidade. Né? A gente voltar um pouquinho antes. Teve, igual a Paula comentou, a gente teve... Eu estive lá em Copenhague no congresso, e o primeiro dia, a palestra de abertura, é a palestra mais importante de todo o congresso, né? E foi um trabalho do grupo dinamarquês também, que mostrou que os homens obesos, tá? Então, a obesidade, tá? Então eu tô falando, nem tô falando de infertilidade, eu tô falando só de homens obesos, aumentou o risco de autismo na prole, nos filhos. Ou seja, por fatores epigenéticos, por fatores associados ali, a gente pode ter a prole pode estar sendo afetada, né? Ou seja, os filhos. Então, cuidar da saúde na hora que você está pensando em engravidar, né? Então, e obviamente, hoje a gente sabe da obesidade, mas com certeza deve ter outras coisas. Deve ter associação com essa falta de ferro, com a falta de alimentação e outras coisas que daqui a pouquinho a gente vai descobrir. E tem, né? Tem. Agora a gente só precisa... Por que a gente não faz isso antes, né? Então, por que você não começa no momento assim, olha, estou pensando em engravidar?
Preparar o terreno, eu Preparar o terreno. Preparar o terreno. É programação metabólica, é o nome chique pra isso, Tá legal, né? Mas é preparar o terreno. Aí eu fico cara, consulta, Carol. E eu sempre falo para as minhas pacientes, porque normalmente vem a mulher, eu falo, a próxima vai vir o homem. Isso. Até porque o homem é o apoio, mas o homem é 50%. Isso. Né? Então não adianta a mulher também fazer toda uma mudança da alimentação e o homem ali achar que tá tudo bem, ele vai continuar com aquela rotina. Não vai dar certo, né? E quando a gente pensa em um homem obeso, a gente tem uma doença inflamatória, a gente tem uma má absorção de nutriente, né? Os nutrientes estão voltados à parte anti-inflamatória e não para uma qualidade de sêmen, né? Muito frequentemente, maus hábitos, não só alimentares, mas como estilo de vida, né? E não há mudança de estilo de vida. Se um se alimenta muito mal e o outro bem, isso não vai manter. Ou o casal não fica firme e começa a brigar, aí aumenta o estresse, aí também atrapalha tudo, né? E eu falo, é os dois que escolheram gestar, né? Então é os dois juntos, vocês já estão na família, os dois vão ter que mudar esses hábitos. Mas realmente na clínica eu escuto isso muito frequente, tipo, eu mudei tudo, meu esposo não tá fazendo nada, né? Então eu falo, vem aqui que a gente explica a importância. Talvez, eu acho que quando eu explico a importância que o homem tem, ele segue. Eu acho que a maioria ainda não se atentou para isso, ou nunca se falou tanto da importância do homem no papel de fertilidade, que ele é 50%, sempre se focou muito na mulher, né? Porque os homens mudam muito, e o homem ainda tem uma característica, que ele às vezes melhora muito mais rápido, né? Quando coloca, né? Ele foco, é meta, né? Homem é muito metódico, melhoram. né? Mas eu tenho dificuldade, te confesso, de mudar bastante. Lógico que a gente trabalha bastante nessa questão da qualidade. Eu não consigo melhorar a qualidade seminal se eu não melhorar a alimentação, estilo de vida, né, abuso de drogas, né, esse monte de coisa. Mas o homem tem uma cabeça um pouco voltada para o trabalho, né? Então entre fazer uma atividade física e trabalhar, ele escolhe trabalhar. Entre sair correndo e fazer uma nova venda ou parar e ter um almoço, ele vai fazer a nova venda. Né? Então é um pouco cultural essa dificuldade que você deve ter lá no consultório, né? Eu tenho bastante. Mas tá isso que você falou, mas quando eles assumem, né, eu tive um caso muito legal agora, há pouco tempo, agora até o caso meu e da Paula, ele tinha a masospermia, que era um caso onde você não produz, ou ele produz, mas ele não ejaculava, né, não tinha nada, e ele era obeso, e tudo, ele começou a praticar esporte, ele perdeu quase 50 quilos, ele virou um cara super saudável, aí a gente foi caminhando até que eu consegui recuperar espermatozoides de dentro do testículo, e daí eles estão grávidos de gêmeos. Ou seja, isso há 4 anos atrás a gente fez todo esse processo com eles e eles não... quase impossível, e eles né? não tinham. Então, assim, você vê como a mudança, ele tá comendo tudo certinho, os dois, né? Os dois estão comendo tudo muito certinho, então tá muito legal, sabe? Então, a gente vê isso, sabe? Não é uma coisa que a gente tá falando que, não vai dar certo. Dá certo, funciona muito bem. A gente vê muito na clínica, mudança de estilo de vida, pacientes que chegam falando que não estão engravidando há anos e que às vezes a gente faz um equilíbrio metabólico e a paciente volta grávida, sem a gente induzir. Naturalmente. Mas assim, e é importante, tanto que a gente fala hoje para as pacientes, não adianta começar o tratamento sem antes a gente colocar tudo em ordem. Essa ideia de conseguir o óvulo espermatozoide, esquece. Teve uma mudança grande nesse aspecto quando a Paula ela se debruçou para estudar isso, e daí que a gente começou a fazer toda uma alteração na dinâmica e funcionamento, né, de como a gente orientar essa parte. E eu lembro, tipo, no começo, assim, nos primeiros 3, 4 meses, a Paula chegava e falava assim, Rafa, outra engravidou, sem fazer nada. Daí tá bom, na outra semana, a Rafa engravidou. Eu falei, sei, Paula, você me falou semana. Não é outra. Eu falei, não é possível, né? Paulo, você vai acabar com a clínica desse jeito, porque todo mundo engravida em casa. Mas como é que a gente tem a ideia de que a gente quer que o casal engravide em casa mesmo, né? Eu falo assim, e foi uma série, assim, e muito frequente, tanto que hoje a gente nem fala, tá tão comum hoje para nós, né? Fazer o que a gente chama de downgrade, tira o casal de um tratamento complexo, dá um tratamento mais simples, com toda essa mudança, né? Então, dá muito resultado. Paciente de primeira vez comigo, acho que pelo menos uns 40 minutos eu falo só de alimentação. E a gente conversa muito do que a gente falou hoje, né? Dessas mudanças da medicina, das alterações que a gente está tendo do pré-natal, porque o meu interesse não é apenas que essa paciente engravide.
mas que ela saia da maternidade com o bebê saudável. E isso é legal também. Independente do tanto que a gente conversa, eu também tento orientar essa parte de alimentação, só que a gente ter o contato com a nutrição Faz toda a para diferença. você adaptar aquilo que o médico está falando para a sua realidade, né, para a sua dinâmica, para o seu bolso, só o nutricionista vai conseguir só o fazer isso de nutricionista. maneira adequada, Exatamente entendeu? isso. Né? Então isso é um recado importante, porque eu fui no meu médico, ele falou para comer mais salada, tá? Que é igual eu falei, todo mundo come alface e tomate. Alface e tomate tem pouco nutriente perto do potencial que se tem com salada. Alface, água e fibra, né? Pro intestino vai legal. O intestino né? é ótimo. A outra coisa, só para eu gosto de curiosidades. Comer, tipo, eu vejo de vez em quando come, tipo, 30 folhas de alface. Tem que comer uma quantidade gigantesca? Isso serve só para diminuir a quantidade que vai comer depois? Ou porque nutricionalmente... Não, nutricionalmente é mais impacto, água, né? e mais fibra. Se é um paciente muito compulsivo, que tem muita fome, aí eu peço para aumentar o número de folhas, porque daí ele chega no almoço com menos fome, né? Principalmente paciente que precisa emagrecer. Agora ele pensando, né? Eu preciso bater quantidade de aquele nutriente, vou bater um pratão de alface. Não. Né? Mas eu sempre falo da importância, porque o alface é padrão, né? Assim, o paciente parece que ele não pensa numa salada sem alface. Então eu falo, olha as folhas de alface. Então agora uma folha mais escura, todo dia, né? Ali uma rúcula, então tem mais magnésio, tem ferro, tem folato. Agora vamos lá, para 2 saladas cruas, cenoura, beterraba, para alimentar essas bactérias boas. Mas assim, eu tô comendo agora alface e dá sono, né? Alface é um alimento que dá muito sono. Então, o paciente que já relata que tem muito sono pós-almoço, já tem um cuidado. Então, eu já não coloca sabia à noite. disso, tá vendo? Já não sabia disso. Né? É que tem muita coisinha, né? Que você coloca ali e você consegue adaptar no seu dia. Então, eu quero comer um pouco mais de alface, mas se ela traz um pouco de sono e tal, por que você não coloca um pouco mais à noite? Sim, né? É isso. Eu sempre peço, né? Coloca mais à noite. Ou se você tem dificuldade de dormir, vamos fazer também um lanche com banana e aveia, ali de ceia, ou de lanche da tarde, pra já ir melhorando essa indução de triptofano, pra ajudar no sono, né? Então, tudo isso são estratégias que a gente usa. E vou perguntar pra vocês duas: dá pra gostar de salada? Uma delícia. Dá? Ai, gente, eu sou viciada em salada. Hoje em dia, eu sou aquele poke de salada. Assim. Eu tô perguntando Tem muito isso. restaurante bom em Maringá que tá fazendo pokes deliciosos, né? Saladas deliciosas. E eu aprendi a gostar de salada se você colocar a salada, tipo, tudo separado, eu não gosto absolutamente de nada. Gostar, de sentir prazer. Só que tem muita mistura, muita dinâmica que você coloca e combina demais. Exemplo, eu almoço muito aqui no hospital, né, junto com o Dr. Gilberto. E a Paula também almoça de vez. Então tem uma salada. Então toda vez que tem a salada, alface, mais alguma coisa, e tomate, não me apetece, assim. Aí essa semana teve um pouco de quinoa com outras coisas e um pouquinho... Aí pra mim já é gostoso, entendeu? Então, às vezes é se adaptar ao que você gosta também, você né? Gosta. Dá Algum pra tempero que você gosta, né? Então tem paciente que gosta de azeite de oliva, tem paciente que tem pavor, né? Eu falo, então vamos tentando ajustar. Tem paciente que só come salada com limão, né? Eu prefiro também uma salada mais requintada, mais temperada, né? Então é muito do paciente, é muito individualizado. Eu uso tarê na salada, é muito errado. Eu adoro, sabe? Teve porque quando eu fazia residência, tinha um restaurante próximo de onde tinha uma salada gostosa e eu aprendi a comer com tarê. Mas eu nunca perguntei pro nutricionista, tá muito bom. A quantidade de sódio que tem, né? Então vou diminuir. Pode ser? Mas eu como. É o único jeito. Capricho. Tem muito paciente que só come salada se tiver fruta, porque ele gosta do sabor da fruta. Então eu falo, vamos lá, pica uma manga ou abacaxi, né? Então assim, o jeito é fazer dar certo. E uma coisa né? Nós somos adultos, né? A gente sabe o que precisa comer. A gente sabe o que precisa. Isso eu sempre falo pros pacientes. É diferente da gente estar lidando com uma criança, né? Então assim, nós estamos falando com adultos e tem coisas que são indispensáveis. Sim. Então você vai ter que aprender. O que eu posso fazer é facilitar o processo, né? Sim. Mas tem muitos caminhos, né? Tem paciente, como assim, eu acho muito importante a semente. A semente é uma forma de saborizar a salada, né? Eu peço pra preparar uma granola salgada, por exemplo, né? Então fica bem crocante. Então, pro paciente ter essa dificuldade de ficar só mastigando folha. Então já é uma forma da gente incluir a semente e comer a saladinha gostosa. Sem encarecer. Voltando a falar, né? Nós não estamos falando de encarecer nada, né? Você tá agregando mais coisas ali, deixando a comida
mais saborosa e nutricionalmente boa, né? Uhum. Isso que é bacana. Joia. Carol, eu queria agradecer. Você trouxe muita informação e eu acho fundamental, de novo, esse cuidado multidisciplinar com a paciente. A gente diariamente vê a ação da nutrição beneficiando as nossas pacientes, tanto no processo de querer engravidar, quanto durante a gestação. E eu sempre falo para a paciente quando ela engravida, eu falei, olha, se você for dar um presente na tua gestação, vá para uma nutricionista, porque é o momento que você vai nutrir o seu filho. Então, é ali que, se for uma menina, ela vai fazer todos os óvulos dela, e tem coisa que não dá para voltar atrás. Então, assim, se tem algo que você possa investir, vá numa nutricionista boa e faça um acompanhamento adequado, porque isso vai impactar na saúde do teu filho. E eu queria agradecer demais, espero que a gente tenha mais oportunidade de a gente poder conversar. Porque tem muito assunto, né? Quando a gente vai conversando, vai vindo um monte de coisa, né? De perguntas. Então, acho que a gente tem muita coisa para conversar, né? Igual o Paulo falou, eu acho importante, eu já vivencio um pouco da nutrição no meu dia a dia, mas é de você procurar realmente um profissional, uma profissional que saiba trabalhar. Que se você foi no nutricionista, tá? Então eu vou dar a minha dica aqui do seu nutricionista. Se chegou no nutricionista e você fez uma consulta de 20 minutos e ele te deu um cardápio na mão, um papelzinho escrito o que você tem que comer, sai correndo. Restringindo tudo. Ou seja, não pode comer nada, você tem que comer tudo. Isso não é nutrição. Nutrição é educação, ela é trabalho, é leitura, é conferência, você equilíbrio, você no futuro saber assim, olha, você está fazendo, deu certo, não deu certo, vamos adaptar, né? Entender a pessoa. Então, nutrição não é uma consulta, isso é coisa importante. Nutrição é, sei lá, 10, 12, 20, 30 consultas até que você consiga trazer para a sua realidade todo o processo. É difícil, nutrição não é uma consulta com um cardápiozinho, uma dieta pendurada na sua geladeira, tá? Não funciona. Outra coisa, cardápio na geladeira pendurada não funciona, não emagrece, não melhora, a gente precisa fazer aquilo, tá? Então é interessante ter essa visão, assim, sabe? Eu acho que a gente está num mundo de muita informação, né? Eu acho que, assim, por a gente comer todos os dias o tempo inteiro, todo mundo se acha um pouquinho nutricionista, né? Mas aí ainda a gente, numa gestação, a gente recebe opiniões diversas de várias pessoas que estão ali. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então a gestante já se vê muito perdida. O pessoal que passa por fertilização também, né? Porque tanta informação fica perdido. Então, assim, tem paciente que eu falo, não pesquisa no Google. Me manda no WhatsApp que eu vou responder. Porque quando você pesquisa, às vezes, no Google também sai uma informação tão furada, né? Esses dias uma paciente cortou todas as frutas porque ela viu que tinha polifenol, mas ela tomava Coca-Cola, né? Aí eu falei assim, peraí, vem cá, que não tá certo isso, né? Então, assim, é realmente não acreditar em qualquer informação que a gente encontra e procurar um profissional personalizado mesmo, que vai te olhar com atenção, que vai cuidar de você. Porque também é importante esse cuidado com a gente percebe isso, né? Então, eu que agradeço, né, a vocês terem me convidado, e é muito bom, né, ver médicos também vendo a importância da nutrição, e não tem nada melhor do que realmente a gente trabalhar em conjunto, né, porque a gente vê a diferença na vida das famílias. Eu falo que a gente cuida das futuras gerações, né, é onde os nossos filhos estarão vivendo ali na frente, isso é muito gostoso, né, então é uma alegria estar aqui. Tá legal, obrigado. Obrigada. Boa semana para todos.